Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa na continuação do capítulo anterior, quando o Atés ali ele saiu revoltado atrás da Senri e ele ainda ali na perseguição atrás dela. Ela tá muito agoniada por sua vez, vendo ali ele quase chegando perto dela, mas ele continua dizendo que se ela pensa que vai escapar, ela tá totalmente enganada. Ela continua ali muito agoniada, dirigindo veloz e ele também atrás dela, e ele fica o tempo todo dizendo que já basta, que ela tem que parar agora mesmo. Ela, por sua vez, quase perde o controle, sai da pista, mas fica muito agoniada, sem saber nem para onde molinga ela tá indo ali, mas ela continua feito uma louca dirigindo, volta novamente para a pista e depois ele, o Atés, continua dizendo, perguntando na realidade o que é que ele está fazendo e que é bom ela parar agora mesmo. Por sua vez, tem uma curva bem ali na frente e ela fica tentando ali colocar o freio e ela diz não, que não pode ser, que ela está ficando sem freio e enrola de vez ali. Ela continua fazendo um monte de curva ali, sem conseguir de forma nenhuma parar aquele carro. Do nada aparece um caminhão, ela tenta desviar do caminhão, desvia de um barco e feito uma louca ali, ela dirigindo, ela acaba perdendo o controle, sobe em uma rampinha que tem ali, o carro sobe e ela acaba caindo dentro daquele rio. Por sua vez, o Atés ele fica muito aperreado porque não era isso de fato que ele estava querendo com ela. Inclusive, logo depois que ele desce, fica ali gritando por ela. Então ele também toma a decisão, tira aquele casaco dele, pula no rio para tentar de alguma forma tentar salvar ela. Mas não salvar ela em si, mas na realidade para que ela possa pagar por tudo que ela fez na prisão. Aos poucos o carro vai afundando e ele fica ali no meio daquele mar tentando gritar, chamando pelo nome dela, mas é praticamente perdido porque em nenhum momento ele vê sinais dela. Por sua vez, todo mundo lá no hospital está esperando por notícias da Efsun. O Ardan, por sua vez, ele fica ali de frente à sala de cirurgia, todo agoniado e sem saber o que fazer. Boca de Bacia, por sua vez, ela fica ali o tempo todinho ali, tentando até chorar, mas fica se segurando, ao mesmo tempo que a Nuran chega, chama por papai e depois pergunta sobre a mamãe. O Ardan se aproxima dela, todo mundo se aproxima, inclusive a Suntan, e a menina diz que o senhor juiz deixou ela ficar com eles ali, pede que por favor que leve ela até a sua mamãe, porque ela mesma quer contar tudo isso para ela. A Suntan diz ela que tudo bem, que não se preocupe, porque ela mesma é quem vai dizer, mas que tem que aguardar um pouquinho até que ela saia da sala, tudo bem? A menina, vocês percebem aí que ela é meio rebeldezinha, né? Quer fazer as coisas do jeito dela, então é justamente ela diz agora que não, que ela mesma quer dizer agora e ela mesma vai procurar. Ela começa a sapecar aquela porta ali, chamando pela mãe, dizendo, perguntando se ela está ali ouvindo, e fala que o senhor juiz deixou ela ficar com eles dois ali, com sua mamãe e com seu papai, e pergunta se ela está ali ouvindo. O Ardan logo depois puxa ela e diz a ela que ela tem que parar um pouco, porque a mamãe, ela está muito delicada ali a situação dela e que nesse momento ela está dormindo. A Nuran responde para ele que se talvez ela, a Efsun, falar com ela, com a Nuran, talvez ela se recupere mais rápido. A Barra, por sua vez, se aproxima dela e diz praticamente a mesma coisa ali que o Ardan falou, que a mãe dela está em situação delicada e ela tem sim que descansar um pouco e que quando for depois elas conversam com a mãe dela e pede ela que por favor que ela entenda, porque só assim ela vai poder se recuperar mais rápido. Nesse exato momento é quando o doutor aparece, o Ardan logo pergunta como que está a Efsun e a Suntan diz que por Alá, que por favor que ele dê boas notícias para eles. Ele pede perdão porque ele não tem boas notícias. Todo mundo fica até sem saber o que fazer, inclusive até porque a Nuran está por ali, então a Barra pede que por favor que elas duas vão dar uma volta ali enquanto o doutor fala com eles. A Barra, o negócio é que ela vai saindo devagarzinho, a menina olhando para trás e o doutor dizendo ao Ardan que a cirurgia já foi feita e que agora está em cuidados ali intensivos e que agora ela está inconsciente. Ele continua dizendo para todos eles ali que a boa notícia é que eles conseguiram segurar a vida dela, mas que pode acontecer em qualquer momento até uma infecção. Ele continua dizendo que eles não querem dar esperanças para eles ali, mas que estão dando antibiótico para ela e tem que aguardar para ver nas próximas horas o que pode acontecer.
Ele diz que tem que esperar os medicamentos também fazer efeito e que por agora não há mais nada que eles possam fazer a não ser apenas aguardar. O Ardan logo depois pergunta se por acaso ele podia entrar para apenas olhar ali e conversar um pouco com sua esposa. Ele responde ao Ardan que sim, que está tudo bem. A Sultan pede para que ela vá também e o doutor diz a ela que não, que é apenas uma pessoa por vez. A Nuran, ela logo escuta aquilo ali, vai se aproximando e pergunta ao pai se por acaso ela também poderia ir lá ver ela. O Ardan pergunta ao médico se havia alguma possibilidade ali que ela pudesse entrar e o médico fala que não, porque é muito arriscado para um menor de idade. Ela então responde ao doutor perguntando a ele o porquê que ela não pode entrar, porque ela pode resistir a tudo isso sim. O doutor, por sua vez, ele só faz sorrir. O Ardan se aproxima dela e diz que o doutor ele está coberto de razão, que é muito arriscado para uma criança e pede a ela que por favor, que ela fique ali esperando. Só que a menina parece que tem uma matraca na boca ali, ela nunca se cala, ela nunca aceita ali na realidade tudo que os pais dizem que é para ela fazer e ela continua dizendo que não, que ela tem que entrar porque a mãe dela tem que ouvir ela e diz a ele que ela tem que entrar sim. O Ardan diz a ela, que pede a ela que por favor, que ela fique ali, que ele mesmo vai dizer para a mamãe dela que ela nunca mais vai se separar deles e eles vão estar juntos para sempre. Pergunta ela se está tudo bem. Ela não responde nada, fica em silêncio, respira até fundo com raiva e o Ardan logo depois que se levanta, o doutor chama ele para que eles vá até o local. Só que o negócio é que a menina não quer nem saber, ela sai atrás de todos eles ali e a turma todinha vai. E ao chegar no local onde a Efsun de fato ali está deitada, a Nuran já começa a sapecar aquela porta ali dizendo que ela é a Nuran e que por favor que ele escute. Todo mundo fica olhando para a situação que a Efsun nesse momento está e a Nuran continua gritando, chamando pela mãe, pedindo que, por favor, que ela desperte. Todo mundo fica querendo ou não com pena de ambas ali e ela, a Nuran, continua dizendo que é a Nuran que está ali e que, por favor, que ele escute e desperte. Logo depois ela olha para a Sultan, chama ela de ti e pergunta o porquê que ela não escuta e pergunta ela também se por acaso ela nunca mais vai despertar. A Sultan diz a ela que sim, que ela vai despertar, que ela não fique assim preocupada e que apenas se tranquilize, fique tranquila. O Ardan logo depois que ele entra na sala, ele dá um peteco ali na Efsun e depois se senta e fica tentando conversar com ela, pedindo a ela que por favor que ela desperte, que ela abra o olho e que inclusive a Nuran está ali, que ela veio também para ver ela e pede novamente a ela que ela abra os olhos, porque sem ela eles não sabem nem o que fazer. Ela continua ali do jeito que vocês estão vendo aí e ele continua pedindo que por favor que ela desperte, que ela abra o olho, porque ele não vai conseguir viver sem ela. O Ardan continua falando para ela que a Nuran necessita muito dela, precisa muito dela e que ele sozinho não vai conseguir ali cuidar da Nuran sozinho, porque ele não consegue cuidar nem dele mesmo. Ela continua ali desacordada, mas ele continua dizendo que ela é a sua esposa, a sua metade, o seu amor e que além de tudo isso, na realidade, ela é o seu primeiro amor. Ele continua dizendo o que seria dele sem ela e que por lá isso seria o início da sua perdição. Logo depois de um tempo que a enfermeira coloca alguns medicamentos ali no soro da Efsun, ela começa até ali como se estivesse tendo um sonho, ao mesmo tempo que de fato ela aparece agora num sonho, tudo branco ali, ela começa a se perguntar onde ela está e fica perguntando se quem está ali fala inglês ou francês. A Efsun, ela não escuta exatamente nada nem ninguém ali nesse momento e ela continua perguntando se alguém gentilmente poderia falar para ela o que é que está acontecendo e onde ela está. A Efsun, ela continua ali sem saber o que de fato ela está fazendo e que se ela estivesse no paraíso deveria ter alguma coisa como de fato ali aparece nas televisões, mas fala que ali é muito estranho. Só que quando ela vai para frente e que ela olha para trás, ela vê um anjo e um diabinho ali e começam a dar tchau para ela e ela começa a ficar agoniada sem entender o que é aquilo ali, pergunta quem são elas. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? A Efsun fica olhando para elas duas e diz que não pode ser, que ali é seu demônio e o seu anjinho Efsun, e continua dizendo que isso aí é a pior coisa que poderia acontecer.
Elas duas ficam olhando para Efson e a Efson diz que a sua parte negativa e a sua parte positiva ali juntinhas. Só que a diabinha olha para Efson e começa a conversar com ela dizendo que o inferno ali que ela vem porque é muito divertido. Só que o anjinho diz a ela que não, que o que é que ela está falando, que a Efson não acredite nisso, porque há muitas pessoas lá na terra que ainda espera por ela. A diabinha fica olhando para Efson dizendo que ela não acredita no que aquele anjo está falando ali, porque lá na terra não há mais ninguém que espere por ela. A diabinha continua dizendo a Efson que agora lá na terra todos estão chorando ali por causa dela, mas que daqui a pouco serão os primeiros a dar uma patada nela, né? A anjinha diz a Efson que por favor que não escute o que essa aí está dizendo, mas que na realidade ela tem que voltar lá para a terra porque eles estão muito tristes e esperando todos por ela. Só que o negócio é que depois de uma conversa longa aí, a Efson ela vai presenciar o cacete comer ali da diabinha e do anjo, porque a diabinha tenta provocar dizendo que vai cortar aquelas asas dela ali e a anjinha dizendo que vai torar aquele chifre dela e começa o cacete comer ali e a Efson por sua vez fica sem saber o que fazer ao mesmo tempo que ela acaba despertando. A Efson, frente a frente àquela enfermeira, ela começa a dizer que parece que ela é pior ainda como anjo. A menina pergunta a Efson se está tudo em ordem com ela e se o corpo dela está doendo. A Efson então se lembra que o rim dela estava furado ali e diz que ai meu rim, fica ali suspirando fundo. A menina fica olhando para ela e ela dizendo à menina que está se sentindo como um brócolis ali em tempo de primavera. Ela começa a dizer todo o sintoma que ela está sentindo e diz à menina que acredita que mesmo assim, tudo aquilo que ela está sentindo acredita que é normal. Depois ela começa a perguntar à menina onde é que está todo mundo, que está se referindo ao seu marido, à sua filha, à sua sogra, a todo mundo que quer ela ali perto dela. A menina fica calada, não consegue nem responder a pergunta da Efson, porque ela fica feito uma matraca ali, não fala nada, e Efson continua perguntando onde eles estão e se por acaso todos abandonaram ela. Ela pede a Efson que por favor, que ela se acalme, que ela vai sair e dizer a todos eles ali o que está acontecendo. Ao chegar lá fora, ela olha para Nuran pergunta se a mãe dela já despertou, e ela pergunta se além dela, ela tem mais alguém da família. Ela fala que tá todo mundo lá fora, e ela responde a Nuran que sim, que a mãe dela despertou e que vai avisar o doutor. A menina fica toda feliz e o que é que ela faz? Acaba emburacando. Ela então chama o lar com a mãe e diz que ela é muito linda e a Efson fica muito feliz ao ficar frente a frente com a Nuran. A Nuran pergunta a ela como ela se sente, se ela está melhor. A Efson responde a ela que sim, que está muito melhor, que ela morreu e reviveu por ela. Depois pergunta a ela o que é que ela está fazendo ali. Então é aí que a Nuran dá a resposta, ela dizendo que o senhor juiz permitiu que ela ficasse com eles ali e que agora eles vão ficar juntos para sempre.